What's up, my people? How are you doing? Vamos lá? Mais uma então. Lembrando mais uma vez, e você vai me ouvir repetir isso todas as aulas, tá? O foco dessa aula de gramática não é que você aprenda a gramática, não é que você domine a gramática, é que você saiba reconhecer alguns pontos da música que vão te ajudar. Lá na técnica eu deixei bem explicado que essas aulas elas são meio que opcionais para você vir e dar uma fuçada, tá bom? O fato de você não assisti-las não vai te impedir de chegar na tradução das músicas que você precisa chegar, tá bom? Então vamos lá, mas como a ideia aqui é só mostrar pra você o que pode entregar uma frase, tá? Tipo, isso aqui então é futuro, isso aqui é passado. Então agora a gente vai ver o simple past. Então vamos lá, galera. O passado simples é o quê? Em inglês, o passado simples é um passado que vai contar exatamente quando aconteceu alguma coisa. Por exemplo, eu falei com o Paulo ontem de manhã. Quando foi? Ontem de manhã, tá? Eu visitei o Paraguai há 20 anos atrás. Quando foi? 20 anos atrás. Eu liguei para minha filha, eu acho que foi mês passado. Quando foi? Mês passado. Então, uma característica muito importante do passado simples é que ele vai dizer quando aconteceu, tá bom? Olha os dois exemplos que eu tenho aqui, ó. Você trabalhou ontem, eu disse quando aconteceu. Você almoçou no seu restaurante favorito na sexta passada. Gente, esse S aqui, ele veio por acidente, tá? Ele não era para estar aqui. Vamos fazer assim, ó, pronto. Tá coberto. Você almoçou no seu restaurante favorito na sexta passada. Eu botei o troço e desapareceu, que droga. Mas você entendeu a ideia, né? Tá sobrando um S. Ou seja, para mostrar para você que o verbo está no passado e você disse quando foi que aconteceu. Guardem isso, galera. Simple past mostra, aliás, diz quando aconteceu. Então, vamos lá. Um passado determinado. Agora vamos entender a funcionalidade dele. Lembra da aula do Simple Present? Eu não sei há quanto tempo você assistiu ela, não sei se você já assistiu, mas tinha mais ou menos esse mesmo quadro. Mas olha que legal, no Simple Present a gente tem aquele S para colocar no he, she, it. Quando a gente fala de passado simples, é muito mais legal e muito mais fácil. Por quê? Olha só, você está vendo que é tudo igual, não teve mudança nenhuma, olha só. I work it, you work it, he work it, she work it, work it, we work it, you work it, they work it. Para todo mundo o verbo fica igual. Isso é muito fácil de você ver, tá? Então assim, vamos gravar o que dessa aula? Se eu tiver um verbo com ed, a chance é que ele esteja no passado. Peraí, como assim a chance? Pode ser outra coisa? Pode, e você vai ver na próxima aula. Mas vamos lá, vou entender isso aqui. Verbo com ed, peraí, está no passado. Começamos por esse ponto, joia? Agora, vamos lá. A questão é que os verbos, em inglês, eles se dividem entre regulares e irregulares. Agora, qual a diferença desses dois? Galera, verbos regulares, eles sempre vão terminar com ed. Então, work, worked, need, needed, want, wanted, like, liked, e aí por diante. Agora, os irregulares, o nome já diz, eles não regulam. Eles não têm uma regra. Então as palavras elas podem ser iguais, podem ser diferentes, mas com som igual e várias outras coisas. Olha o exemplo que eu tenho aqui, ó. O verbo to go é o verbo ir, ele é regular. Por quê? Você pensa assim, se os verbos recebem ed no passado, o passado de go é goed. Não, ele é irregular. O passado de go é went. Went, joia? Agora vamos lá, o verbo to have, o passado dele é had. Agora, olha que interessante o verbo to read, aqui ó. Só que se você olhar aqui, você vai dizer read, né? Aqui é escrita igual, mas olha o que acontece com a pronúncia. I read a book every month. Eu leio um livro todo mês. Agora, I read a book last month. Opa, olha só, read no presente, read no passado. Mudou a pronúncia do verbo. Rui, e agora, como é que eu vou fazer para saber isso? Bom, junto com esse curso, você recebeu uma lista super completa de verbos irregulares, tá? Como você vai fazer? Eu vou ter que decorar quase 300 verbos. Não é que você vai ter que decorar, você vai ler essa lista. E você vai fazer o seguinte. Lendo essa lista, você vai dizer, esse verbo aqui eu costumo usar no meu dia a dia. Estuda esse verbo. Vai lá, tenta gravar ele. Esse verbo aqui eu nunca vi na vida. Ignora ele.
tá? Porque não adianta você tentar decorar 300 verbos, tá? Vai te dar uma dor de cabeça e você vai acabar esquecendo se você decorar. Então vale muito mais. A cada música que vier, você vai fazer o seguinte. Eu já falei para você ter um caderninho para trabalhar as técnicas de música. O que você vai fazer? Pega um caderno à parte, escreve lá, que é o teu dicionário. Quando você vê um verbo novo, anota ele, vai pesquisar. Se você colocar na internet, o verbo to go, que está aqui, tá? O go está entregue de bandeja aqui, mas vamos lá, eu não sei que o go é irregular. O que você vai fazer? Vai no Google e coloca assim, ó, verbo to go, conjugação em inglês. Ele vai trazer de cara se ele é regular ou irregular, e você já vai saber. Anota no teu caderninho e vai criando o teu próprio dicionário, tá bom? Então, bora lá. Mais um pouco. Olha só. Lembra que a gente tinha o do e o does no presente? No passado só tem o did. Então, a negativa fica com did not ou então didn't. E a interrogativa, você só puxa o did para frente. Olha os exemplos que eu tenho aqui. Afirmativa. You worked yesterday. Olha, eu digo quando aconteceu. You worked yesterday. Negativa. You did not work yesterday. Você não trabalhou ontem. E you didn't work yesterday. Então, o did not, a gente tem a contração que fica didn't, certo? Agora tem um detalhe, presta bem atenção porque assim, ó, na afirmativa o verbo é worked, na negativa e na interrogativa o verbo volta ao normal, tá? Por quê? Colocou o auxiliar, ele virou did e o verbo voltou ao normal, joia? Então, agora sim, se apareceu did ou o didn't na frase, essa frase da música está no passado. Não tem erro. Essa não tem erro. Apareceu did, apareceu didn't, eu sei que essa frase está no passado. Beleza? Vamos lá. Prosseguindo. Aqui, algumas frasezinhas também de exemplo. Então, olha só. They worked at the bank last month. Então, mês passado trabalharam no banco. They didn't work at the bank last month. Pergunta. Did they work at the bank last month? She worked at the bank last month. E agora eu quero que você preste uma atenção antes de eu repetir. Você notou que daqui para frente é um Ctrl C, Ctrl V? Por quê? Porque antes, quando tinha she, o verbo tinha que ter S. No passado não, olha só. They worked, a gente tem aqui em cima. E aqui embaixo a gente tem she worked também, não mudou nada. Olha só, I went, he went, não mudou nada. A única coisa que muda é quando aparece o didn't, o verbo volta ao normal, ó, work, ou o did she work, ele sai daquele passado e volta para o normal, beleza? E aqui embaixo também, ó, I went to the supermarket on Saturday, I didn't go to the supermarket on Saturday, did you go to the supermarket on Saturday? E aqui a gente tem com he went to the supermarket on Saturday, he didn't go to the supermarket on Saturday, did he go to the supermarket on Saturday? Então, galera, essa rápida é sobre o simple past. Apareceu did, apareceu didn't, estamos falando de uma frase no passado, beleza? Espero que você tenha gravado isso. Lembre-se de que o intuito dessas aulas não é te ensinar a gramática do tempo verbal, é só que você reconheça ele dentro da música. Maravilha? A gente se vê na próxima aula.